Então, o que é a neurociência? É o estudo do sistema nervoso e da organização cerebral. Então, como que isso influencia na arquitetura? São insights, né, que de como que aquele ambiente físico pode afetar no comportamento, nas emoções, na vida, para promover qualidade de vida. Bem-vindos ao Em Casa Pode, um podcast especializado em arquitetura e decoração. Hoje eu estou aqui com a Júlia. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, e você? E estou também com a arquiteta Alessandra Gandolfi, que vai falar sobre um espaço que ela fez na Casa Cor Paraná para um jovem autista. E na sequência, o tema continua sobre neuroarquitetura. Você sabe o que é isso? Mas antes da gente começar e de dar as boas-vindas à Alessandra, eu quero agradecer ao patrocinador desse nosso projeto, que é Eletrorastro. A Eletrorastro tem 5 lojas, uma em Curitiba e as outras na região metropolitana. É especializada em iluminação. E iluminação tem tudo a ver com o assunto de hoje, que é a neuroarquitetura. Tudo bem, Alessandra? Bem-vinda. Tudo ótimo, prazer. Que bom ter você aqui. Muito Obrigada. bom. Alessandra, então, vamos começar falando desse projeto, depois a gente entra na ideia do que é a neuroarquitetura. Tá bom. Quem é essa pessoa? Quem é o Ico? O Ico, esse quarto que foi feito para o Ico. Que é o quarto do Ico, né? O nome do O espaço. quarto do Ico. O Henrico é um adolescente, um jovem, ele tem 14 anos, ele está dentro do espectro autista. E ele é filho de uma amiga minha que tem um instituto que trata de crianças autistas. E a minha ideia foi trazer um pouquinho esse tema da inclusão, porque esse ano a Casa Cor questionava que ancestrais que a gente quer ser. Como que a gente deve viver hoje com responsabilidade, com consciência, e o que a gente quer deixar de legado para o futuro. E eu tenho um pouco essa visão da neurodiversidade, eu sinto isso em casa, porque eu tenho 2 crianças neurodivergentes, e eu queria falar um pouco mais, porque eu acho que as pessoas hoje não são tão inclusivas, e muito por falta de conhecimento. Então, eu queria trazer esse tema à tona para discutir, para mostrar como, às vezes, pequenos detalhes podem fazer diferença num ambiente construído para essas pessoas neurodivergentes, né? E o que esse ambiente tem? Pode ser só para uma pessoa com essa... no espectro autista, ou ali tem itens Eu também? vou dizer que eu adorei, eu me senti muito bem nesse espaço. Eu não tenho, que eu saiba, né, não sou neurodivergente, mas quando eu entrei nesse espaço, eu me senti tão bem, assim, porque ela colocou desde a música até a iluminação, que não é nada na cara, é toda indireta, até os materiais que você usou também, né, pro estofado, pra cabeceira da cama, tudo parece que, sabe, me acalmou, assim, quando eu entrei lá. Foi muito, muito interessante sentir isso. Quando a gente vai fazer um projeto, e eu já tenho isso lá desde antes, eu sou muito conceitual, então eu acho que qualquer projeto você precisa estudar primeiro, né? Quais são as necessidades, qual que é o tema, o que você quer com aquele espaço, o que você quer passar para aquele espaço. Então, a primeira coisa que a gente fez foi ir até o Ico, na casa dele, eu ver como que ele estava inserido lá, o que ele gostava, o que ele não gostava. Você sabe que, até falando de neuroarquitetura um pouco já, a percepção é muito importante. Como que a percepção pode agregar na tua experiência profissional? Então, a primeira coisa que a gente diz é o briefing, é você entender a necessidade de quem vai usar aquele espaço que você está projetando. Então, às vezes são feelings, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Então, numa conversa, você presta atenção. Eu lembro uma coisa que me chamou a atenção, eu perguntei para ele o que ele gostava de fazer, então ele comentou da música, dos livros, que é o hiperfoco dele. Eu percebi a cachorra, a relação que ele tinha com a cachorra, que é um dog alemão gigantesco, e que tem um carinho, assim, ele com ele, ela vem, abraça ele, então tudo isso era importante. E aí depois eu perguntei para ele, mas você gosta de conversar? E normalmente uma criança autista tem problema de comunicação social, né?
E aí ele falou, eu gosto de conversar. Eu falei, que legal, você gosta dele, mas só com quem eu conheço. Então, assim, você vê, assim, que tinha que ser um ambiente seguro, né, para ele se sentir à vontade, porque ele gosta de conversar também. Mas não é em qualquer lugar. Se tem um lugar que, de repente, tem muito barulho, né, porque o autista tem essa questão do ruído, é essencial, né, para as pessoas. Eles não toleram barulhos O altos. ruído, né? As texturas. Depende, sabe? Depende. Porque o autista são singularidades, assim, cada pessoa é de um jeito. No caso do Henrico, ele gosta das texturas macias, então para ele era importante. Por exemplo, a cabeceira, que ele hoje dormia na casa dele, ele gosta de estar encostado com o tecido. Então, sabe, tipo, ter esse contato suave, né? Então, assim, depois de toda essa pesquisa, aí a gente foi traçando quais eram as coisas que faziam sentido para ele. E né? você Então, por analisou, Ali, desculpe só te interromper, mas você analisou, eu fico espantada como o arquiteto tem essa sensibilidade. Você fala que você fez uma pesquisa, mas como que foi? Você entrou no quarto dele e você viu ele eu vi, assim, transitando? todas essas questões, né? Então, tipo, sensorial, eu ia perguntando, né? Uhum. E eu ia anotando, né? Então, a questão do cachorro, a questão da música, dos livros, a organização espacial do quarto, como que ele funciona. Então, a parte comportamental de cada criança funciona de um jeito. Então, como que para ele funciona o quarto? Por exemplo, para ele não é importante fazer tarefa, então não precisaria ter um espaço de estudo, não. Então, assim, eu escrevi tudo. Depois, a gente faz tipo um mapa mental. Então, você começa a escrever assim, isso e isso é importante. Então, como que eu vou solucionar isso? Então, o cachorro é importante. A textura, o toque é importante. A música é importante. Então, eu fui traçando isso. E aí, o resultado foi o que vocês viram, que depois vocês podem mostrar também. Mas a gente criou a silhueta da cabeceira da cama dele num formato do cachorro, para que ele tivesse contato com ela, não só nos dias que ele tá ali no celular, no computador, mas dormindo também. E o contato com a textura, porque ele é uma criança sensorial. Então, isso foi já o primeiro norte ali do projeto, trabalhar essas texturas no tapete, no tecido. Para ele é importante o edredom, então o toque do tecido para ele era importante. Em que sentido o toque Ele ser mais pesado? Pesado, isso, sentir que ele tem, é quase como se um acolhimento, assim, sabe, sentir isso. Aí a música, né, então como que eu posso mostrar a música de uma forma diferente, conceitual e que traga um significado para ele? Então a gente convidou o artista André Mendes para fazer um quadro e foi muito legal, assim, ele incorporou também essa ideia, assim, então ele trouxe uma figura central, assim, do adolescente que está imerso nessas certezas e incertezas no mundo da música, dos sonhos, porque foi um quadro que a gente colocou do lado da cabeceira, então a profundidade das bolas que ele colocou ali trouxe um significado também para ele. Tem um calendário também da rotina dele, né? Isso, que é os muito autistas bacana. precisam ter uma estrutura muito bem organizada, né? Então, o que eu vou fazer depois disso? O que eu vou fazer para se sentir seguro, para promover a autonomia? Então, a gente colocou um pequeno iPad para colocar ali. A gente criou, então, foi um projeto muito autoral, muito novo, assim, no sentido, a gente criou, por exemplo, um sofazinho específico com essas texturas que ele gostava, macias, e com alturas diferentes, porque eu percebi ele em casa, ele gosta de ler ou de escutar música, jogado no sofá, sabe quando você coloca a perna por cima da almofada? E aí eu falei, bom, se a gente tiver essas texturas diferentes macias, ele vai se sentir, né, confortável. E quando ele chegou no dia, né, para ver o ambiente pela primeira vez, foi o lugar que ele escolheu. Foi esse sofazinho que a gente criou, com essas alturas e texturas diferentes, e ele ficou lá o tempo todo. Então, assim, dá um alívio, assim, né? Então, que mais que a gente... Aí, assim, a parte de ruídos, né, que a gente já falou, então a gente criou todo um teto de soluções acústicas, então é um teto sustentável, ainda ele é feito de garrafa PET, ele parece um feltro, assim, né, então o som acaba absorvendo ali, né,
A gente utilizou a iluminação também só embutida nos móveis, 2700K, que é uma iluminação mais amarelada, mais confortável, para ter esse conforto visual também. Uma coisa que, por exemplo, no dia que eu entrevistei, que eu percebi, ele falou, essa luz aqui me incomoda um pouco, e eu vi que era uma luz vindo de cima, né? Então eu falei, não vou utilizar nenhuma luz em cima, você consegue fazer ambiente só com uma iluminação indireta, e ainda a gente colocou dimerização com automação, com várias cenas diferentes. Então, na hora que você quer relaxar, você diminui mais ainda a iluminação, então ficou super confortável, né? E aí eu digo para as pessoas que o que eu queria com esse ambiente, né? É um ambiente que as pessoas vão lá, gostam, se sentem, né? Como a Júlia falou, abraçadas, porque tem tons suaves, tem o tom verde, que também era um tom que ele gostava, mas ele não é um ambiente bonito só para você ver, é um ambiente bonito para você sentir. Então, o que é importante até na neuroarquitetura e principalmente para uma criança neurodivergente? Você se sentir acolhida, você se sentir pertencente daquele espaço, né? Então, assim, às vezes são pequenos detalhes que você faz no ambiente, como essas soluções que eu exemplifiquei, que podem fazer diferença na vida de uma pessoa, para trazer conforto, bem-estar, qualidade de vida. E não só pessoas com necessidades especiais. A gente já tem comentado muito aqui dos ruídos em lugares públicos, na hora da alimentação, restaurante, as nuvens acústicas. Não precisa você ter algum problema para se sentir bem. E a arquitetura, não sei se você concorda, ela até então ela estava sendo feita para ser bela. Isso. A arquitetura tradicional, né, que a gente fala, ela opta mais por aspectos estéticos e funcionais. E o que a neuroarquitetura vem agregar? Ela acaba trazendo um pouquinho as questões do cognitivo, as questões emocionais, de como que um ambiente pode interferir na vida da pessoa, né? Então... E as pessoas têm noção de como o ambiente interfere? Porque eu sinto que isso é uma coisa tão... de sensibilidade mesmo. Às vezes o cliente não vai falar para você, eu quero um ambiente assim. Você que tem que ter... Isso, por isso que eu falei, né, da percepção, noção. Que a percepção é importante, né? Então, cada vez mais a gente vem trazendo, né? A neuroarquitetura ainda está muito engatinhando nesse sentido, assim, né? Eu ia te perguntar, a partir de quando que você começou a observar esse movimento? Porque uma coisa é fazer isso para uma pessoa com toda essa alta sensibilidade. Agora, o cliente corriqueiro ali dos projetos, do dia a dia, ele acaba sendo alguém que não percebe a necessidade dele. Você sabe que quando eu comecei a me interessar por neuroarquitetura, eu comecei a ver algumas palestras. Tem o Lori Kriesel, que é o grande nome da arquitetura aqui no Brasil, e ele tem um livro, que acho que é o único livro de neuroarquitetura hoje, e ele dá aula também em Milão agora. E eu assisti uma palestra uma vez dele, dizendo assim, que normalmente as pessoas que buscam a neuroarquitetura são pessoas que já têm uma certa sensibilidade, e eu comecei a perceber que eu já aplicava a neuroarquitetura mesmo sem saber, sem ter esse respaldo científico, né? Porque o que é mais intuitivo, intuitivamente. Porque o que é a neuroarquitetura, na verdade? É o estudo da neurociência aplicada à arquitetura. Então, o que é a neurociência? É o estudo do sistema nervoso e da organização cerebral. Então, como que isso influencia na arquitetura? São insights, né, que de como que aquele ambiente físico pode afetar no comportamento, nas emoções, na vida, para promover qualidade de vida. E aí, numa dessas palestras, ele comentou de uma solução cotidiana, assim, que você pode aplicar, por exemplo, na tua casa. E é uma coisa que eu já faço isso desde sempre para os meus clientes, que é colocar uma iluminação indireta de rodapé. Então, por exemplo, você tá dormindo e você tomou muita água e
quer ir ao banheiro à noite. E você vai ter que acender uma luz, senão você vai tropeçar, né? Se você acender uma luz que tá na direção do teu olho, aquilo lá vai... vai trabalhar e vai gerar cortisol. Vai aumentar o teu cortisol, porque ele entra dentro do teu olho lá, faz uma... É hora de acordar. Isso. E aí, você isso. vai ao banheiro, quando você volta, você tem dificuldade para dormir de novo. Sim, E as pessoas não sabem. Aquele pico de estresse, Isso. né? As pessoas não sabem. Mas aí eu não consigo dormir de novo. E às vezes, você veja, é uma solução tão simples. Coloca uma luz de rodapé que não vai estar na altura dos seus olhos. E quando você voltar, você vai estar mais tranquila, volta a dormir. Então, são pequenos detalhes que vão, né? Por exemplo, a qualidade do sono hoje é essencial, né? Então, né, dizendo já algumas dicas para quem tem né, isso. Então, a iluminação, então, principalmente a iluminação indireta, que você vai colocar noturna e mais baixa, mas a iluminação natural também é importante, por conta do ciclo circadiano. Então, assim, você tem que estar de manhã, né? Você tem que avisar o teu cérebro que está de manhã. Que é dia, que tem e que à acordar. noite você tem que avisar que é à noite, para você ter Por aquela isso, qualidade. a cor da iluminação também, né? Que Isso. influencia muito. Também. Quanto mais quente, Sim. mais próximo do pôr do sol, né? Da cor do pôr do Isso. sol. E do fogo de dentro das cavernas, né? Que também as Exatamente. pessoas comentam, né? Que a gente tem essa coisa de entrar na caverninha, aquela luzinha laranja da fogueira, por isso que o laranja, o âmbar, né? Que se usa muito também nos projetos, ele parece que traz um pouco desse... Você vai diminuindo um pouco o Vai teu... relaxando, né? vai relaxando. Esse estresse, né? Reduz muito o estresse. Uhum. Uma coisa que eu acho, para mim, principalmente, que eu acho bem importante é o colchão. A escolha do colchão e dos tecidos que você usa. Às vezes a pessoa, né, não... Eu estou nessa. Conte pra gente, tudo porque sintético, né? Eu tô troquei o nessa. meu colchão agora, gente, mudou. Eu sempre tive problema para dormir, assim, não para... eu não demoro a dormir, eu durmo, só que às vezes eu tenho pequenas... qualquer tipo de barulho eu acordo. sono leve. Isso. Então, assim, eu achei que o colchão melhorou muito, o tecido sabe? O tecido da fronha, tudo isso influencia. Eu acho que fazer meditação antes de dormir ajuda bastante, porque você vai desligando, né? Obviamente, não preciso nem falar da tecnologia para você já se desligar Nada de antes, telas porque senão, antes de dormir. porque Olha, senão um é uma coisa- chazinho, como De a última camomila. coisa que você faz, que as nossas avós faziam, já indica. Você E a sabe gente que o tem- chá eu incorporei, acho que É? faz tempo já. Todos os dias eu tomo chá. Vira um ritual, É um né? ritual Vira gostoso, É, né? o chá, a meditação. Às vezes eu dou uma pulada na meditação e falo, hoje eu tô com muito sono. Mas quando Você eu medita faço... antes de dormir. Antes de dormir. Antes de entendi. dormir. É bem legal. Porque é uma meditação própria para dormir. Você ouve? Eu só fico ouvindo no fone. No YouTube, Tá. assim. Você não... Só fico com o foninho. Não faz pose de Fico lótus. dormindo e daí a voz vai falando para você ir relaxando. isso Ah, ótimo. meditação guiada. Isso, Eu adoro. a parte do, né, e relaxando mesmo, Sim. porque hoje em dia, né, Nossa, quando eu vejo, eu tô dormindo também. E quando eu tô muito estressada, eu boto eu uma acho meditaçãozinha. que o fluxo também do quarto é importante, sabe, aonde tá cada coisa, assim, facilitar a tua caminhada dentro do quarto também. Não Eu acho entendi como isso. O layout do quarto, assim, ter o espaço da cama, qual que é o caminho que você vai para ir ao banheiro, isso é importante, porque às vezes tá meio truncado, fica confuso, sabe? Tudo isso ajuda você. Um caminho sinuoso, assim, com muitos móveis no caminho, assim, né? Que Muitas você vai se quinas. esbarrando. Não, tem que ser um caminho limpo, Tem na que medida ser do possível. uma organização de layout simples, assim, mais funcional. Até no próprio quarto do Ico, por exemplo, para ele, o quarto é um lugar de dormir. E eu acho que o quarto é um lugar de relaxar e Olha dormir. Isso é uma coisa muito importante, porque se agregou o estudar, o assistir televisão, O brincar, o jogar passar videogame tempo. e dormir. Eu tenho na minha casa um espaço onde é estudo e cama.
ninguém usa aquilo ali mais, não autorizo, Não, porque tua cabeça não desliga. Mas nem sempre é possível, né, ter espaços Eu acho diferentes, que é melhor principalmente trabalhar na em sala. famílias grandes, né? É melhor você E estudar. os espaços, os apartamentos e as casas estando cada vez menores, né? Cada Mas vez isso mais é da caros. arquitetura que não que não acolhe. Criar Mas- pelo menos um espacinho dentro de casa que sirva de um home office, alguma coisa, né? Para todos estudarem, talvez. Eu, na minha casa, eu eliminei. Isso eu acho que eu aprendi um pouco com meu marido até, que não gostava de assistir televisão no quarto. Isso é muito saudável. E a gente optou, desde que eu casei, a gente não assiste televisão no quarto, a gente não colocou televisão para as crianças e eu não coloquei estudo para as crianças também. Então, e assim, principalmente para uma criança neurodivergente, é muito bom setorizar, né? Então, lugar de dormir, então ali no quarto eu coloquei lugar de dormir, lugar de descansar e lugar de se trocar, que eu acho que é o que funciona mais ou menos no quarto. Isso, Então, com as suas funções. Essa disposição cria uma funcionalidade mais fácil. Assim. E o estudo eles fazem na sala. A gente tem um escritório, né? Uhum. E hoje a gente tem um escritório que eu mesma, às vezes, né? Tá muito longe, eu vou ter uma reunião próxima da minha casa, eu acabo trabalhando ali, né? E aí a parte de assistir TV é conjunto, porque senão, né, fica cada filho num quarto. Eu acho que você tem que ter essa interação, né, social, que é importante, né? E o quarto é lugar de dormir. Então, Isso a gente fala da neuroarquitetura. Então, a iluminação, a separação dos espaços conforme a função de cada um deles, Isso. estudar, dormir, A escolha dos tecidos a, es- também. a escolha dos acabamentos, tecidos, né? Não o só- silêncio. acho que ruído também é assim, às vezes, né, você mora num lugar que tem muito ruído, então investir um pouco nisso, em esquadria, ou, né, tapetes, cortinas que diminuam, que minimizem um pouco, e eu acho que o conforto térmico também é importante, né, às vezes você tá lá num ar-condicionado extremo de calor ou de frio, ou às vezes você dorme com uma coberta muito quente, isso também te desestrutura, então eu acho que você tem que estar num conforto térmico adequado, assim, ideal ali para dormir. Às vezes as pessoas não percebem também isso, assim, né? Eu Eu acho também que eu queria isso. te perguntar a Que mais? respeito de plantas que não são naturais. Isso interfere porque No quarto ou não, na casa como geral? na decoração, é uma parede verde. Daí você tem uma parede verde que você pensa, que lindo, vou lá, vou sentir a textura. É plástico. Você acha que isso pode atrapalhar Olha, também? a biofilia que a gente fala dentro da Uhum. neuroarquitetura, a maioria das pessoas acha que é só planta, vegetação, planta verde natural. Mas não é. Então, lógico que uma planta natural vai dar uma sensação maior de conforto, de bem-estar, um contato maior com a natureza. Por quê? Porque a gente veio da natureza, né? E a gente, hoje em dia, principalmente com esse mundo todo tecnológico, a gente quer cada vez mais estar próximo dos nossos primórdios, desse contato com a natureza, que é lá do... né? Ancestral, né? E aí, a gente não precisa só ter a planta necessariamente. A gente pode ter tudo que é relacionado que nos faz reconectar com essa natureza. Então, por exemplo, formas orgânicas, que foi um dos elementos que eu utilizei ali no projeto. Ele nos remete à montanha, à onda do mar, à areia, e isso faz trazer uma paz. Então, puxa, sabe? Essas formas orgânicas, indiretamente no nosso cérebro, faz a gente lembrar lá dos nossos primórdios, né? Então, madeira, que dá uma aquecida, né? Por que a gente sempre fala, coloca um pouco de madeira no espaço que dá uma aquecida, elementos naturais, né? Mesmo as cores que remetam, tons terrosos, tons verdes, pedra também. Então, assim, uma planta artificial também remete, mesmo um quadro, se você colocar um quadro de natureza, já vai te trazer um gostoso, assim, sabe? Lógico que você tem que saber adequar e fazer isso com harmonia.
Mas tudo isso vai trazer. A gente fala muito também na arquitetura, dessa parte de inclusão, a gente chama de nichos, como é que é, de acolhimento. Então, por exemplo, numa escola, vou dar um exemplo numa escola, você tem lá uma biblioteca, que é um lugar que você tem que estar em silêncio. E aí, de repente, tem uma criança que não consegue muito né, prestar atenção, não precisa nem ser um neurodivergente. E aí, você cria esses nichos, né, que são normalmente orgânicos, normalmente com tecido, e que você entra como se fosse um casulo, né? A gente chama de casulos ali. E funciona super bem. Um dia eu fui, até na escola do meu filho tem isso, a gente foi numa reunião que tava todos os pais do 7º ano e as crianças, e ele não tava conseguindo prestar atenção. Daí começou a gritar, daí começa já a ter os comportamentos, sabe? E aí eu falei pra ele, você não quer ir ali no casulinho ali? E ele foi ali e ele ficou tão bem, ele assistiu a palestra inteira do jeitinho dele, naquele espaço que estava com conforto, né, de ruído, acolheu. Então, isso é uma solução de biofilia, entendeu? De biofilia. De biofilia, para uma escola, que é esse nicho, esse casulo, né? Então, por exemplo, uma outra solução que as pessoas não sabem, por exemplo, sabe quando você faz esses tetos, até em restaurantes paramétricos, que lembram, sei lá, uma teia, que lembram por exemplo, um favo de mel. Isso é natureza. E aí você olha para aquela estrutura de madeira que é toda meio de casulos e você lembra do favo de mel, por exemplo. E isso te remete. Reconecta. Isso, entendeu? Então, tem várias pequenas soluções. Por exemplo, teve um ano até numa outra casa cor que eu fiz um espaço que eu me inspirei no jardim da casa da minha avó, né? E aí eu gostava de fazer, o meu avô até que me ensinou a fazer a textura da folha. Sabe quando você pega a folha natural e rabisca e passa o lápis em cima? E aquilo lá me remete à infância, mas também remete à natureza, à biofilia. Então, imagina, nessa época eu coloquei um quadro só único ali fazendo isso, mas imagine de repente para uma pessoa que aquilo que traz uma memória afetiva para ela, né? Que traz uma recordação, como para mim fazia, né? Fazia sentido. E você coloca num papel de parede. Você manda fazer um papel de parede especial para aquela pessoa com as texturas das folhas que ela tanto gostava e recordava. Pense se não vai fazer sentido para ela, se não vai trazer uma paz, um gostoso na casa dela, né? Porque vai trazer várias coisas, vai trazer a biofilia, vai trazer a memória afetiva, vai trazer significado para ela, vai ser verdadeiro para ela, né? Teve uma casa cor, não sei se você vai lembrar, que a Ali que fez, era inspirado no mar. E eu lembro que você fez lembra? Da Casa parede, Maldivas. Maldivas. E eu lembro que você usou uns revestimentos que pareciam areia. Que eu não lembro se era limestone, o que você tinha usado. Então, por isso que eu falei que, olha, nessa época eu nem sonhava muito na neuroarquitetura, né? E eu já estava todo com a biofilia envolvida. Porque foi um ambiente que eu me inspirei numa foto, na verdade, mas em Maldivas, né? Então, a gente trouxe texturas, cores e formas da natureza. Então, as pessoas que entravam lá falavam, nossa, que paz que dá esse ambiente. Porque tinha ambientação sonora também, que eu lembro. Porque tinha o azul, que trazia tranquilidade. Tinha esse revestimento que você falou atrás da parede, da cama, era um porcelanato que imitava uma textura da areia bem gostosa. E as pessoas achavam que era papel de parede até, mas era um revestimento, né? A gente trouxe a pedra natural, que era uma pedra que é um quartzito, chama Azul Macaúbas. E é um quartzito que tem lá na Bahia. E assim, quando você olha, assim, parece o mar. E a gente criou aquilo como cabeceira de cama, né? Então, nossa, e depois teve várias pessoas que falaram, nossa, eu quero essa cabeceira para mim, né? E normalmente queriam na praia, porque daí já remete e tal, né? É a própria volumetria do ripado, que trazia um pouquinho essas ondas do mar, tudo isso trazia
essa conexão com a natureza, né? Que é importante. Super legal. Alessandra, em Curitiba, você poderia citar lugares que pode ser loja, pode ser restaurante, espaços, outros espaços que você vê os princípios da neuroarquitetura sendo Puxa aplicados? vida. Na escola do meu filho é bem legal, até uma menina, uma arquiteta, eu não lembro o nome dela, mas ela começou a trazer isso e hoje eu vejo até a escola deles como uma referência ali, sabe? De espaços, não só a biblioteca, como eu falei, mas espaços de ambiente escolar totalmente diferente do que era na nossa época, que eram aquelas carteiras, uma atrás da outra, né? Ali a gente tem mesas de diversos formatos para trabalhar com pequenos grupos, então ninguém senta sozinho, são pequenos grupos, tem alturas diferentes, tem sofás, então, por exemplo, meu filho às vezes está inquieto, não sei o que, ele vai pro sofá, ele vai ficar no canto dele, tem um espaço menor, tem planta, nossa, é bem legal. Assim, eles estão começando com isso, mas muito pensando não só para inclusão, né? Mas como bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Acho que esse é um lugar que eu vi assim que Qual é a escola? Umbrella. Umbrella. E outros espaços, por exemplo, eu acredito que se eu fosse dona de um restaurante e eu soubesse que a qualidade do som, não ter reverberação, faz parte da experiência gastronômica, eu teria muito mais clientes. Eu não vejo. Você tem visto isso? Eu não tenho visto. O festival, né, agora trouxe, eu acho que eles têm um conceito bacana também, né? O festival tem todo um conceito de compra, de experiência diferente. Então, eu acho que já traz um pouco nisso. Tem vegetação, tem Uma a iluminação, iluminação diferente, a organização espacial diferente. Agora, recentemente, eles criaram um espaço para crianças neurodivergentes também. É mesmo? Que Onde? é uma sala calma. Eu não sei se são todos os festivals já, mas eles criaram. Tem uma sala, porque normalmente, né, você vai no supermercado, você leva as crianças, porque né, às vezes não tem com quem deixar. E aí você ter uma sala com uma iluminação adequada, com conforto mais acústico. Qual unidade? Aqui perto da 29 de março, ali tem. Ah, na 29 de março ali já. tem. O projeto é da Arte D3, da Karina e da Denise Mariucci, e de outra arquiteta, acho que é a Sabrina, também. Ela faz, acho que a parte externa. A Sabrina, elas têm uma parceria, né, junto. E nós conversamos com o gestor do festival, e ele disse que eles foram inovadores, que hoje ele disse que tem muitos outros festivals por aí, né, Isso. que se inspiraram. Você veja uma experiência de compra que é um mercado. E que as pessoas estão dispostas a pagar 30% a mais, né? Ou não sei qual a porcentagem, para ter essa experiência, né? Mesmo sabendo que não é o mercado, né, mais em conta, mas é um mercado que me proporciona um bem-estar. Então, isso para mim é importante. Eles também têm pessoas, né, com necessidades especiais que trabalham para eles, e tive a oportunidade de conversar com alguns, eles adoram, né? Tem pessoas bem idosas também trabalhando hoje lá, né? Normalmente não era assim. Então, essa mudança. Uma coisa que me preocupa muito, por ter já ficado em muitas situações com meus pais, em hospital, é isso que você disse. Eu pedia, quando eles estavam internados, para que as enfermeiras da noite não acendessem a luz. Mas é um protocolo. Elas não podem deixar. É óbvio que se vai fazer uma aplicação de alguma injeção, fazer algum acesso. Mas recentemente, infelizmente, tive que ficar com uma das minhas filhas internadas, já existia uma luzinha de cabeceira. Então, quando elas entravam, elas não acendiam a luz. Então, é uma coisa tão simples. A gente precisa de uma conscientização, geral. Tem muitos desafios ainda na neuroarquitetura, porque a neuroarquitetura é interdisciplinar, né? Não é só arquitetura. A gente tem
a área da arquitetura, a gente tem a área do design, a gente tem a psicologia e a gente tem a medicina, né, a neurociência. Então, assim, é um estudo um pouco mais amplo e às vezes para solucionar um determinado, né, problema, digamos, a gente precisa de mais de um profissional ou um profissional que Domine tudo. já englobou todas essas disciplinas para poder promover isso, né? Então, Você acha que durante e após a pandemia, as pessoas perceberam melhor os espaços onde elas moravam? com certeza. O que você viu dos teus clientes, por exemplo? O que eles pediram para você? Eu acho que primeiro ficaram mais em casa, né? Então perceberam que aquele espaço não era mais um espaço de passagem, um espaço para comer, dormir e se trocar, né? Era um espaço de convívio familiar, principalmente, né? Eu lembro que a gente, como família ali, a gente teve vários desafios, né? Escola era em casa, era tudo em casa. Então, assim, a gente começou a perceber o que era importante, né? Então, é importante ter um sofá confortável, é importante ter uma iluminação adequada, é de repente ter uma sala. Eu sempre falo, eu sempre quis, sou a favor, assim, de ter uma sala que você consiga receber os amigos, mas de repente ter as crianças brincando junto, perto. Então, você ter alguma sala que você consiga integrar tudo isso, né? Porque muitos pais, às vezes, não tem com quem deixar, e aí você não deixa de ter o convívio, né? Porque eu falo, a amizade, esse convívio social é tão importante para o nosso, né? Também é pra saúde, gente, né? É saúde. Então, eu acho que as pessoas começaram a sentir essas necessidades. E aí acho que por isso que começou, talvez, né, toda essa questão da neuroarquitetura, da gente voltar para se perceber, né? E aí a gente perceber o que o que a gente precisa e o que é importante para trazer conforto mesmo. E existiu alguma diferença nos objetivos dos seus clientes antes e depois? Você consegue ver uma mudança de chave ou não? Eu acho que de uso, principalmente, assim, né? De uso da casa, assim. Hoje em dia, espaços de descanso, espaços de relaxamento. Esses dias, eu tive um briefing de um cliente tão interessante. É um cara solteiro ainda, com seus 30 e poucos anos. E ele tinha 3 quartos. Um quarto foi para ele, o outro quarto home office, porque hoje em dia você tem trabalhado cada vez mais. E o outro quarto a gente fez uma sala zen. Então a gente criou todo um contexto assim para ele fazer yoga, para ele se reconectar, para ele se alongar, espaço para ele fazer massagem. Então, tem um espaço para a gente colocar uma maca, a gente colocou uma imagem de um Buda lá para ele. Assim, ficou bem legal o projeto, assim, tem uma pedra, a iluminação adequada. Aí também, nesse mesmo ambiente, tem um sofá-cama que, se porventura tiver, né, um hóspede, alguma coisa, pode usar. Eu falei, esse hóspede vai adorar essa sala zen, né? Então, você veja a preocupação, assim, com o bem-estar, com a saúde mesmo, né? Então, espaços assim, né? Eu vejo banheiros também, espaços de banheiro mais importantes para você ter um tempo maior, porque, né? Você vai tomar banho lá rapidinho, não. Vamos tomar Aquela luz banho. azul em cima da cabeça. Gostoso, uma cromoterapia, Gelado. uma, né? De autocuidado. Indireta. Isso. Normalmente, né? Autocuidado mesmo. Hoje a gente tem falado muito também sobre o autocuidado. Então, um banheiro onde você possa fazer esse autocuidado, né? Passar um creme com calma, ou fazer um escaldapé. Eu vejo com bons olhos esse momento da arquitetura, porque também é um olhar mais para dentro, o que me faz bem, as minhas escolhas. As questões sensoriais também são super importantes, né? Principalmente na neuroarquitetura. A gente tem não só o tato, né? Então, tecidos legais, a gente começa a perceber mais, puxa, esse sofá é gostoso, ou esse sofá não, é áspero, né? Então, a gente começa a perceber o que indicar em relação a tecido. É importante. Antigamente a pessoa não escolhe aí, né? Não, tipo, é importante o quais tecido, tecidos que você gosta, assim, de usar? Acho que depende do uso, mas pro home, principalmente, né? Tem esses
Um chenille que tem um toque gostoso, um bouclé. Hoje em dia, a textura... O bouclé tá muito na moda. Textura gostoso, né? Mesmo um veludinho. Um veludo, né? Que o pessoal não gosta, às vezes, que marca, mas tem alguns que não marquem, é gostoso, né? Camurça, né? Camurça. Então tem... Até o couro, né? Dependendo do couro. Os couros macios, né? Tem gente que não gosta porque escorrega, mas eu gosto, é confortável. Gosto. Ele, num tecido gostoso, é confortável. Então, você tem essa parte, né, do tato, você tem a parte do olfato. Então, assim, às vezes são, sei lá, você coloca uma planta que te traga um cheiro agradável. Então, você pode utilizar algumas coisas do olfato que às vezes a pessoa não dá bola, mas se entra num ambiente que tem uma coisinha, ou às vezes que te remete lá a um jardim, é gostoso. O paladar é muito importante, principalmente que você estava falando em soluções de arquitetura comercial, por exemplo, né, que você perguntou. Eu vejo, às vezes você vai num hotel, por exemplo, aí você chega no hotel e hoje em dia o conceito que eu vejo até da neuroarquitetura é diferente, você não tem já um balcão para você fazer o check-in. Os hotéis já estão começando a ver isso. Você tem uma sala de recepção de estar. E aí, daqui a pouco, por exemplo, a gente foi num hotel aqui no Brasil, em Itacaré, que você recebe um mel de cacau. Já tomou mel de cacau? Nossa! Então, é o néctar do cacau, né? Do cacau que faz chocolate. Então, assim, você toma aquele shotzinho ali de mel. Então, assim, quando você... vier tomar de novo, você vai lembrar daquela experiência que você teve naquele hotel com o mel do cacau, né? Então, por isso que às vezes a gente fala, por exemplo, no meu escritório, eu tenho que ter um bolinho lá para atender os clientes. Então, tem cliente que chega e fala, cadê o bolinho? Acostumou. Entendeu? Então, assim, olha que legal que é você criar uma memória afetiva com o paladar. Seja num ambiente comercial, seja, né, aonde for. Então, também é importante, é a neuroarquitetura. Então, né? O som, o contrário também acontece, um som, né, que a gente traz um som agradável, tudo isso. Então, a neuroarquitetura a gente poderia definir aqui como tudo aquilo que pode fazer bem ou mal para os teus sentidos. Teu olhar, a visão, né? O conforto térmico, né? A sensação, o tato, né? O olfato, a audição, Mas eu acho que isso também pode ser usado, né? A gente tá falando de usar para o bem, né? Para um espaço onde você se sinta tranquilo e tal. Mas eu sei que existem também formas de você usar isso, por exemplo, em ambientes comerciais, de restaurante de alto tráfego de pessoas, assim, que você quer que a pessoa saia, ela quer que ela coma e saia correndo. É verdade. A neuroarquitetura também pode ajudar nisso. Você sabe que uma vez, isso quando eu fiz pós de interiores em Milão. E a gente uma vez teve um desafio de fazer um projeto para o McDonald's. E aí, a gente estudou e tal, e eles estavam bem naquela época que eles estavam fazendo o conceito do Mac Café, por exemplo. Então, a gente estudou a questão das cores, da psicologia das cores. Então, a gente criou a área Fast, a área Middle e a área Slow. A área Fast, a gente criou todo um negócio vermelho. Porque é aquela né, cor que te dá energia ali e tal, pra você comer rápido, que é o conceito do McDonald's. Come rápido e vai embora, né? Aí a área middle era tipo meio amarela, assim, sabe? Que é aquele, mais ou menos, você vai ali com a família, come e vai embora. E o conceito do café era esse slow, que daí eram cores mais suaves, tinha o tom mais terroso, marrom, bege... Eram cores mais neutras, assim, tinha um pouco do azul, que era para você, tipo, vou ficar aqui, trago meu notebook, eu vou trabalhar, vou tomar um cafezinho. Ter permanência, ficar ali. Então, isso daí a gente já tá trabalhando com as cores, não? Então tem várias soluções, assim, né? E no ambiente de trabalho, por exemplo, o que você indicaria para quem quer
produzir bem, É. se sentir bem, esses espaços de descompressão que a gente ouve falar Uhum. do Google, por exemplo. E você acha que tá trabalhando menos, você acaba ficando muito mais Pois lá, é, porque tem é uma o que mesa de dizem. ping-pong, É. né? Então você vira um recreio, mas você vai trabalhar mais. O que você vê hoje? Eu acho que a neuroarquitetura pode trazer muito essa questão da produtividade, concentração. Os grandes escritórios têm feito isso já há algum tempo, né? Agora o pessoal tem mesclado isso com o home office, né? Então tá um pouco cá, um pouco lá. Eu acho que cores também, né? Então você pode usar plantas, mas pode usar cores, né? Então, por exemplo, o próprio verde, ele reduz o estresse e o verde traz um pouco da criatividade, né? Então Que ótimo, meu escritório em casa inteiro verde. olha só. Foi Aí intuitivo. o azul já é mais tranquilidade, mas mais foco também. Uhum. A gente fez agora recentemente um escritório grande que era de uma empresa que fazia software para música. E a gente fez todo um teto azul, assim, toda a área de produtividade era azul, né? Então Bacana essa foco, psicologia das cores, né? é. Como isso Aí influencia. tem, por exemplo, laranja já estimula um pouco a questão da comunicação, da interação social. Então, por exemplo, a área de descompressão desse escritório, a gente usou, era um sofá telha, utilizou plantas, para criar também, né? Porque daí chega uma hora, porque você tem que ter os períodos de foco e os períodos de relaxamento, porque senão você não aguenta. Então, criar esses pequenos espaços também são Importante. uma das metas assim desses escritórios, né? Se as pessoas quiserem fazer uma alteração muito rápida na casa delas, nesse momento, o que elas deveriam fazer? Sem precisar de reforma, não vai conseguir colocar uma luz indireta no rodapé. Que recursos tem fáceis para fazer Falando de neuroarquitetura? É que vai muito assim, eu acho que vai muito da necessidade e da pessoa, né? Tem pessoa que precisa de acessibilidade, tem pessoa... A gente tem que pensar se é um idoso, se é uma pessoa, se é uma criança. A gente tem que pensar, às vezes, no contexto cultural que a pessoa vive. Então, tem vários contextos, assim, acho que tem que analisar, né? Não é simplesmente dar uma dica, né? Mas uma casa de uma pessoa... Uma casa normal, classe média. Uhum. Não me sinto bem na minha casa. Tem alguma coisa aqui que eu não me sinto bem? Eu acho que trazer a biofilia, a gente pode trazer de várias formas, como eu comentei aqui, não só através de plantas, mas de formas, de quadros, madeira. Então, tudo que remeta à natureza é aliada para a gente num ambiente. Então, sei lá, a gente está falando de um ambiente de estar, por exemplo, né? Uhum. Aí, de repente, ter um cantinho daquela pessoa, sabe? Ter um lugar para a hora da privacidade, para a hora dela se sentir bem com ela mesma, eu acho que é legal. Às vezes a gente esquece, né? Então, qual que é o teu canto da tua casa? É o meu cantinho na casa. Qual que é o teu canto? Às vezes se pergunta qual que é o lugar principal. Não sei. Você tem que ter um espaço para dizer que é teu, né? Para chamar de meu. Então eu acho que talvez criar um espaço assim, né? Aí a gente usar as texturas, de repente, um tecido gostoso, uma almofada mais confortável já é, né? Um tapete. Tapete é uma coisa legal também, né? Principalmente aqui em Curitiba. Faz toda a diferença. Né, um tapete. Hoje em dia tem vários tapetes com cor, orgânico, com texturas, com alturas diferentes. Você pisa descalço ali, né? Já traz uma diferença. Eu acho que iluminação também não é caro, sabe? Você consegue... Tem um abajurzinho de mesa, você consegue fazer uma luz Hoje em dia indireta. tem até iluminação que não precisa de tomada. Você tem aqueles abajurzinhos pequenininhos com luz dos 2700K. Muito bom. Super gostoso, você pode levar para onde você quiser. Tem os com sensores de presença também, né? Também que tem. Você coloca na tomada para quando Até de área externa tem, né? Então, às vezes, você não, sei lá, fez a tua casa, a área externa não tinha, né, tomada, você compra uma dessa e pode levar, né? Quero ler aqui na área externa, hoje tá um dia
né? Um final de tarde gostoso leva lá a tua luminária. Né? E eu recentemente adquiri um outro imóvel e precisei fazer o enxoval, né, do apartamento na praia. E eu percebi a dificuldade de encontrar enxoval por exemplo, um cobertor, um edredom, com texturas naturais. E depois da pandemia, percebi muito isso, o que me incomoda. Então, roupa que aperta, salto alto, texturas, assim, esse aqui é camurçado, eu adoro, mas se é uma coisa que tem bordado... Bom, e eu percebi, então, que o enxoval de casa, hoje, a maior parte dele é confeccionado com tecido sintético. Né? Tem tecidos sintéticos muito bons, mas tem... Mas é que tem um problema, e aí também devo ter um feeling diferente. De autismo, porque eu preciso do cobertor sendo pesado. Desse toque, né? Esse toque. E aí você vê esses cobertores, você vê manta, foi uma dificuldade encontrar. Faz sentido também isso na você sabe que neuroarquitetura? eu tenho mandado fazer muito isso, e eu acho que tem algumas empresas que estão se especializando nisso. Ah, é? Então, assim, lá no nosso hotel, no nosso ambiente, a parte do enxoval, porque para ele era importante esse peso, a gente fez com algodão, então 100% algodão natural, né? E aí o enchimento com um certo, né? Não é aquela pluminha, né? Com certo peso, assim. E acho que as empresas têm investido muito, têm feito de bambu, sabe? Tem alguns tecidos diferentes. E uma coisa muito legal que eu descobri fazendo a pesquisa para esse projeto em específico foi uma empresa, uma menina que é autista, inclusive, chama Tico e Tica Sensory. E ela fazia moda, e ela tem um filho autista, mais grave, assim, no sentido que ele não conseguia usar roupa. Ele tirava a roupa. E ela falava, Jesus, né, como que eu faço? E aí ela começou a desenvolver, porque ela estava fazendo faculdade de moda, e no início ela teve muita dificuldade e preconceito, tipo, não existe roupa para autista, né? E ela começou a desenvolver e pesquisar, então ela tem toda uma curadoria de tecidos e hoje ela faz roupas especialmente para autistas e para quem tem hipersensibilidade, né? Então são roupas que não tem etiqueta, a costura ela é dobrada, então ela é pensada para não pegar, não pinicar. Então, assim... Os tecidos que ela usa tem algum específico? São não, só porque naturais? Depende muito do grau da sensibilidade, então ela pesquisa de acordo com a pessoa, assim, sabe? Então, é mais isso, costura, a sem etiqueta e a curadoria dos tecidos, e são roupas confortáveis, roupas para o dia a dia, camisetas principalmente, moletom... então, é bem interessante, assim, o trabalho dela. E esses dias, eu me dei conta que o meu próprio filho, por exemplo, ele já não gosta dessa coisa do peso. Ele dorme. Gosta? Não gosta. Ele dorme sem travesseiro e sem coberta. Desde pequenininho? Foi piorando. Acho que essa sensibilidade foi mudando. E ele hoje ele tira a meia, ele não gosta de ficar de meia. E agora, os últimos tempos, ele estava tirando o pijama. E aí eu comecei a me tocar de quais pijamas que ele estava tirando. Então, pijamas assim, de soft, quentinhos, agora pro frio. Só que daí tinha, sabe quando você tem aquele bordado na frente? Sei. Tipo um ursinho. Que machuca. Aí não é que ele machuca, ele dá um pezinho, né? Ele dá um diferente, né? Um contorno diferente. Ele não gosta. Aí eu liguei na hora, eu falei pra ela, Júlia, me socorra que eu preciso só da parte de cima do pijama, que eu tinha acabado de comprar o pijama. Eu falei, ele não usa. Então, você veja, é um pequeno detalhe de conforto para dormir. Simples, né? E ele não sente frio? Dormir sem coberta? Você sabe que não. Eu pego o pé dele, às vezes, e tá quente. Às vezes quando tá muito frio, aí eu tenho que ligar o ar-condicionado. Mas assim, né? Hoje tá gostoso aqui, ele dorme sem meia, tá boa, sem coberta. Mas eu normalmente tenho que pôr um pijama um pouco mais quente do que normalmente
a gente que usa coberto usaria. Nossa, que engraçado, né? E como é importante que, veja, ela tem uma marca que se especializou nisso. Você veja a preocupação, né? Então, hoje a gente vê, assim, muito a preocupação das pessoas, cada vez mais, para trazer conforto e qualidade de vida para as pessoas. E a inclusão, e também é isso, né? Você perceber que nós somos únicos, portanto, nós podemos fazer escolhas quanto ao morar, quanto a onde trabalhar, esse próprio cantinho na casa que você falou. Eu tenho um cantinho na minha casa. Que bom. Mas isso veio com o tempo. Qual que é o cantinho? A poltrona de leitura que eu tenho. Do escritório? Ou lá no escritório? Não, que agora tá no teu quarto. A Júlia casou e... Casei e daí já ocuparam... As configurações vão mudando. E depois, o interessante é que a sogra dela foi também e comprou, que ela também gosta muito de ler, e ela também foi e comprou a mesma cadeira, e é o canto dela, e adora. Então, se veja, uma coisa muito simples, que você não pensa, mas com a neuroarquitetura isso traz. Eu acho super importante a gente continuar abordando esses assuntos, porque apesar de serem destinados, como no caso do ICO, a uma pequena parcela de pessoas, mas isso é inclusão. Sim. É entender que essa pessoa, ou até, por exemplo, aquele quarto, poderia ser para pessoas com ansiedade. Ele poderia ser para qualquer pessoa, né? Mas ele foi pensado especialmente para ele, né? Então, assim, como que a gente pode interferir no meio, tá? Neuroarquitetura é isso, né? Como que a gente pode interferir nesse meio, né? Para trazer conforto, para trazer qualidade de vida, né? São pequenos detalhes, né? E os recursos estão aí. Quais são os recursos hoje que você vê que são modernos, que estão com a tecnologia embutida? Por exemplo, as nuvens. Elas são maravilhosas. Acústicas, né? Baffles. Isso. A gente fez um evento na Divi System, que é uma empresa daqui de Curitiba, e tivemos a oportunidade de entrar todos os ambientes ali. Você tem a experiência do silêncio. É algo que é como você está no útero da mãe, imagino. Sim, você tem essas soluções acústicas e acho que antigamente se pensava muito em ambientes comerciais. Se pensa, né, hoje ainda, em ambientes comerciais como soluções acústicas, né? Então, normalmente são escritórios que pensam em sala de reuniões, né, em espaços, ou mesmo, como você falou, de restaurantes que deveriam pensar, né? Mas você veja, eu coloquei um revestimento acústico num quarto de uma criança, né? E deve ter feito uma grande diferença, né? Uma diferença enorme, né? Porque para eles é importante estar acolhido no canto deles, sem aquele barulho externo, assim, né? Então... Mas eu acho que todos nós, o ruído incomoda mesmo, só que... alguns, né, tem uma sensibilidade lógico, maior. Alguns mais, porém, é um mundo barulhento. Qualquer lugar que você vá, esse adensamento da população, você acaba... às vezes recebendo não é possível morar num lugar calmo, né? Tem bairros aqui de Curitiba que eu sei que são, mas eu tava morando numa região que era um pouco mais central, e eu percebi depois que eu me mudei pra casa nova, que é num lugar bem tranquilo, como isso alterou meu sono também, né? E também é porque a esquadria era um apartamento mais antigo, não tinha, acho que, um cuidado. A esquadria de vidro duplo também faz uma certa diferença. Eu também morava do lado do bombeiro, do corpo de bombeiro. Então, pensa assim, quando saía o corpo de bombeiro, eu só olhava para meu marido assim, passa rápido. Sabe quando a criança é bebezinha, assim, não vai acordar? Daí acorda, assim, daí você fala, ai, meu Deus. Então, assim, olha a diferença. Então, se você tem um lugar, lógico, que você consegue conter esses ruídos, faz uma diferença enorme, né? Então, trilho do trem também. Trilho do trem. Eu morei também, quando eu ganhei a minha primeira filha, eu morava numa rua, Comendador Fontana, que ela passa por baixo da João Gualberto, então era carro por baixo e os ônibus expressos. Mini viaduto, assim, né? E aí as pessoas passavam por ali e buzinavam. Então, sexta, sábado e domingo
pior coisa do mundo. É. E o ônibus expresso, depois de um certo horário, horrível. Começaram, acho que cedo, né? A Santa Casa de Misericórdia também, que a minha filha foi internada recentemente lá, a gente conseguia dormir depois das 4 da manhã, porque ele passa do lado, né? E aí, quando nós nos mudamos para a casa onde eu vivo até hoje, eu sentia um zunido no ouvido, porque eu sentia era falta daquele Silêncio. barulho, né? Então, se você pode ter uma casa, um espaço, nem que seja uma cabine, hoje também tem, né? Cabines acústicas, né? A cabine acústica, fantástica. Aqui mesmo, por que a gente tem que colocar a cortina para que não reverbere o som? Mas a mesa é de vidro. Então, que bom a gente poder contar com essas tecnologia, informações. Tem tecnologia, mesmo a automação também, Também. vamos dizer, a tecnologia consciente, pensa o que não ajuda, né? Uhum. Não é só tela, né? Facilita o teu dia a dia, tempo, tudo isso, né? Essa interatividade das coisas. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira casa, estava começando essa questão da automação, eu não investi muito, né? E hoje que eu me mudei faz 1 ano, a gente vê a diferença quando você investe, facilita, você tá ali, desliga tudo no teu celular, você já desliga, né? Você coloca a cena confortável, da iluminação confortável, já liga o som, Já deixa o timer também, né? Eu muito quero que acenda a tal hora. É muito prático isso, né? Então, facilita bastante. E o Ico, ele vai querer um outro quarto na casa dele? Então, você sabe exatamente isso que aconteceu, porque ele foi lá e adorou a poltroninha, ficou lá e tal, e esse quarto a gente vai doar para o Instituto. Então, todo o espaço ali da Casa Cor a gente vai doar para o Instituto, porque o Instituto é um lugar, na verdade assim, tem o Instituto Ico, que é um instituto social, então eles têm toda uma linha de pesquisa e de projeto social, e já tem, esse projeto já está aprovado em umas 10 cidades do Brasil, e a ideia é alcançar ainda mais cidades para tratamento de crianças autistas para quem não tem poder aquisitivo, né? Para quem não pode tratar. Então, ela tem esse instituto, né? E aí, ela tem o Ico Project, que é uma clínica particular daí que trata das crianças autistas e, principalmente, ela tem espaços muito legais, grandes, assim, mas tem um espaço específico que é para garantir autonomia, porque tem hoje crianças já grandes e que não têm ainda autonomia, né? Então, ela criou como se fosse uma casa, né? Então, tem uma cozinha, então as pessoas vão lá e falam, hoje nós vamos fazer um sanduíche. Pensa para uma pessoa que tem dificuldade, é difícil, ela tem que ir na geladeira, abrir, fazer, né, passar. Que interessante. É bem legal. Então, ela tem como se fosse a casa dela dentro do Ico, para ela fazer esse tipo de treinamento. Os meus filhos, inclusive, fazem terapia lá. Então, esse quarto vai para lá, para que a criança treine, tirar a roupa, dobrar e colocar lá na prateleira. Inclusive, vamos dizer, eu optei até por um armário, uma parte aberta, uma parte fechada, porque para o Ico era importante ter o visual organizado da roupa que ele vai usar no dia seguinte. Então, a mochila, o uniforme certinho. Então, a criança pode tirar a roupa, treinar, dobrar e colocar ali, né, arrumar a cama, são coisas simples que para uma pessoa pode ser simples, mas que para muitos não é, né, tem dificuldade. Então, a gente vai ter esse espaço que né, que vai ter todo esse tratamento acústico das texturas para esse pessoal e tendo esse contato, então vai ser bem legal. E daí o Ico falou, tá aí pra mim. aí a Elise falou, acho que a gente vai ter que fazer um quarto novo para ele, porque ele gostou dessa coisa de não ter iluminação, de ter um cantinho para ele escutar música, né, de ter a cabeceira lá diferente, que ele vai ter o contato com a textura, então, né, são coisas que foram pensadas para ele, né. E aí, para os teus filhos também, você, depois desse estudo e aprofundamento, você pretende mudar? Ou você já intuitivamente, os quartinhos deles já eram assim? Eu fiz, como eu fiz recentemente, faz 1 ano que a gente se mudou, vai fazer 1 ano agora,
Então, o quarto deles não tem área de estudo, não tem TV. A gente tem, na minha casa, a gente tem um espaço que a gente chama de brinquedoteca, que é o espaço de terapia deles e de interação com a família. Então, no caso, eu e o meu marido. Então, a gente tem o nosso cineminha, então a gente tem um telão, a gente tem toda uma iluminação gostosa, né? E a gente assiste com o projetor, algumas noites. Nesse espaço tem alguns jogos e brinquedos, porque eles têm muita dificuldade do brincar sozinho, né? Então a gente tem que estar ali junto, então a gente tem um sofá gostoso, a gente tem puffs, por exemplo, o meu filho mais velho, o canto dele é o puff dele, é um puff gigante, e eu comprei 2, um tá no quarto dele e o outro tá nesse espaço da brinquedoteca. E ele é um puff também meio sensorial, que ele gosta de ficar lá no cantinho dele. Ele é muito musical, ele tem uma parte que ele desenvolveu, essa parte musical bem forte, assim. Então ele reconhece o som, a voz do cantor. Você coloca, assim, 2 notas musicais, ele sabe o nome do cantor e a música. Então ele é... Ouvido absoluto, que eles falam? Eu não sei se é, né? Porque ele ainda é novo, mas é... mais ou menos isso. Que legal. Então ele tem o quarto dele tem uma temática musical, assim, e ele é bem simples, que para ele, né, não gosta de muita coisa, assim, né? Então pode ter uma poluição. Então ele tem uma estante onde só tem livros que ele gosta, ali às vezes a gente faz uma leitura, e alguns brinquedos que são da memória. Ele gosta muito dos personagens da Disney ainda e tal, então de coisas que ele conhece, que remete os filmes que ele vê. Então a gente tem essas referências no quarto e referências musicais, e o espaço de se trocar e o puff dele. A cama é mais baixa, então a cama também é uma coisa legal, assim, importante, que antigamente a gente tinha essa cultura muito americanizada dos box, né? E aí esses box foram cada vez mais aumentando por conta do conforto dos colchões. E a gente assim, tem que escalar praticamente. Tem que se jogar, subir na cama. E eu acho, e até comprovado, os próprios japoneses, né? Não tem os tatames, as camas que traz mais qualidade de sono e conforto com a cama mais baixa. Mesmo. Então, os quartos dos meus 2 filhos, a cama também é de couro, para não se bater. Então, ela é arredondada nas pontas, tem um colchão gostoso, iluminação toda indireta, bem clean, assim. E o puff, cada um tem o seu puff, que é o seu cantinho. A hora que quer, cansou, tal, fica no seu cantinho ali do puff, né? Talvez, para frente, a gente possa ir mudando de acordo, né? Porque quando a criança vai crescendo também, algumas coisas vão mudando, né? A própria rotina, por exemplo, que eu coloquei lá pro Ico, é um tablet com uma agenda Google. Porque hoje ele, né, já tem 14 anos, ele consegue ver no tablet a agenda Google, né? Para os meus filhos, até o ano passado, e eu acredito que o Ico também fazia isso, a gente tinha uma rotina grande e muito visual, assim, tinha que ter quadradinhos com o desenho de um menininho acordando, escovando o dente, indo para a escola, almoçando. Então, eles precisam ter esse controle para dar segurança, sabe, do que vai acontecer. Para eles é bem importante isso. Então, daí vai crescendo, algumas coisas a gente vai, né, vai adquirindo autonomia, vai adquirindo algumas habilidades que você vai treinando, né, com as terapias e tudo, e aí vai mudando um pouco. Então, pode ser que para frente aí a gente acabe... Seja diferente, mas por enquanto eles gostam bastante, né? Chega uma pessoa lá, venha ver meu quarto. E uma coisa bem importante também é ter alguma coisa afetiva. Então, como eles são muito musicais, os 2 têm um quadro que marcou bastante a vida deles. Então, por exemplo, o Lorenzo, ele era pequeno, ainda a gente foi num show do Jorge Ben. E a gente foi no camarim e conversou com o Jorge Ben. E ele desmontou o Jorge Ben, assim. A gente ficou 15 minutos, ele tirou o óculos escuro. Imagina, ele nunca tira aquele óculos escuro. Ele sentou no colo e tal. E aí ele deu a paleta, deu um monte de coisa pra ele, a gente tirou foto. Então a gente tem um quadrinho hoje
né, com O ele, com o Jorge. Jorge Ben. E já o Léo, ele, desde que é bebezinho, gostava do Michael Bublé. E eu, quando grávida, escutava muito o Michael Bublé, né? E aí, quando teve o show, né, nós acho que fomos os primeiros a comprar o ingresso. E a gente ficou exatamente na primeira fileira da passarela, tinha um outro palquinho menor. E você sabe que o Michael Bublé, acho que tem uma sensibilidade, o show dele foi incrível e ele percebeu as crianças. Ele viu as crianças. E aí, toda vez que ele vinha no palquinho, que ele cantava mais nesse palquinho do que lá atrás, ele vinha e dava a mão para as crianças. Então a gente tirou foto dele de mão dada com as crianças e tal. E aí no final do show ele estava super emocionado, ele tinha uma toalhinha assim que ele enxugou a lágrima. E aí ele veio, mas assim seco assim, veio andando e a mulherada toda assim, Michael Bublé gritando, né? Porque ele é todo bonitão e tal. E aí ele pegou e falou pra você e entregou pro Léo. Nossa, pense, né? Que amor. Ficou assim, Ficou marcado. daí também enquadramos o quadrinho lá, A toalhinha. toalhinha do Michael Bublé. Então, amor. assim, trazer essas memórias também pro quarto é uma coisa legal, porque ele olha ali e é uma coisa que faz ele lembrar, faz ele se sentir bem também, né? Alessandra, que tema muito, muito importante, né? Que bom que você pode estar hoje aqui com a gente, Poderíamos contando. falar horas, né? Sim, do Falaríamos assunto. mesmo, É. mas assim, já admirava teu trabalho e agora fiquei conhecendo um pouco mais também da tua vida pessoal. E a gente está aqui, né, também como veículo de comunicação para ajudar a divulgar mais coisas desse tipo, para que cada um, né, Conhecer melhor Perdão. o profissional, né? e com suas habilidades poder transformar esse mundo para que todos possam viver bem, né, se sentirem incluídos. Eu fui estudar, assim, primeiro que eu senti a necessidade de estudar, né? Eu tô formada há 24 anos já. Então, é sempre bom voltar a estudar e trazer um pouco de frescor, assim, né? Pra gente. Sempre tem novidade, né? Sempre. E esse assunto da neuroarquitetura, acho que juntou, né, o interesse, porque o interesse pessoal de entender o que passa na cabeça dessas pessoas, né, neurodivergentes, e eu tenho experiência em casa, como que eu posso ajudar eles e como que eu posso ajudar a Alessandra, vamos dizer, eu sociedade, assim, o que eu posso fazer para a sociedade, né, depois de 24 anos de formada, trabalhando com projetos de alto padrão, residenciais, o que eu posso fazer, como que eu posso agregar algo a mais? Eu vou continuar fazendo projetos de inclusão? Eu acho que sim, porque é uma coisa, vamos dizer, um plus a mais da neuroarquitetura que eu posso ajudar, mas dentro desse universo, né? Infinito. É infinito. A gente pode trazer tanta coisa boa para as pessoas, assim, né? Então, está sendo bem legal estudar. Eu estou na metade do curso, é um ano inteiro de estudo, assim, e eu estou gostando bastante, assim, Que bom. cada mês que eu faço, né? Porque é uma imersão, é uma semana no mês ali de imersão de estudo, e o tema da inclusão, assim, juntou, né, com a Casa Cor, que eu acho que acaba sendo um meio da gente conseguir falar um pouco mais, a oportunidade de vocês, da gente poder falar do assunto e divulgar para as pessoas Vamos divulgar. Conhecerem, para as pessoas terem mais empatia. Isso, compreenderem melhor compreenderem como é que funciona. o ser humano. Eu vejo com ótimos olhos, mas foi muito bom falar sobre isso Foi hoje ótimo. aqui com você. Obrigada pela tua presença. Eu queria agradecer também mais uma vez ao apoiador do nosso projeto Em Casa Pode, que é a Eletrorastro Iluminação, especializada em iluminação. São 5 lojas, uma em Curitiba e as demais na região metropolitana. A Eletrorastro também vende para todo o Brasil através da loja online. Confere que tem muita coisa lá e coisa também voltada para uma iluminação que respeite os princípios da neuroarquitetura. Hoje você vai ser presenteada com essa luminária pela legal. Eletrorastro. Olha só. E depois você pode nos mostrar onde se colocou para No teu cantinho, na sua casa. cantinho da Tá tua ótimo. casa que obedeça esses princípios de iluminação e neuroarquitetura. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Obrigada, Ali. foi um prazer. E até o próximo. A gente espera vocês aqui. Tchau, pessoal.